A segunda aula, está aí o parágrafo aí, o quarto parágrafo dessa página que a gente está. Tem um texto de Isaías 63:3, 63:10. Vamos ler ali, põe ali, Carlos, pra gente. Isaías 63:10. Aqui nós vamos ver um texto, né? A gente falou muito da questão da pessoa do pai, a pessoa do filho, no Antigo Testamento, aquela separação de Senhor Deus, o teu Deus. E agora nós vamos ver aqui essa separação no quesito pessoa, se distinguindo também contra o Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Diz assim, ó, mas eles foram rebeldes e entristeceram ou contristaram o seu espírito, pelo que lhe se tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Então, você vê como Deus é intencional para revelar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Ele poderia muito bem, dentro daquele texto ali, ter colocado o nome Deus. Sim ou não? Ele poderia ter colocado Senhor. Sim ou não? Que fala de Jesus. Mas ali ele foi muito explícito. Diz o quê? Vocês estão contristando, entristecendo, se rebelando contra o Espírito Santo. E ele mesmo pelejou. Isso aqui a gente vê que está se distinguindo, dizendo assim, ó, o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa. E você está entristecendo essa pessoa. Porque o Espírito Santo ele tem características reais de uma pessoa. Amém? Ele se entristece com o nosso comportamento, ele se alegra com o nosso comportamento, ele se aproxima no quesito de amizade e ele fica sufocado no quesito de abandono. A Bíblia fala que nós podemos ser amigos do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, mesmo que ele esteja selado em um corpo, quando aquele corpo confessa Jesus, ele pode ser sufocado, ou como Paulo diz em Tessalonicenses 5:17, 17 ou 19, não me lembro agora ao certo, mas ele diz assim, não apagueis o Espírito Santo que em vós habita. Então, outro dia eu estava explicando para alguém, não sei se era alguém da escola, eu estava falando com a pessoa estava falando assim, pastor, me explica essa questão sobre o Espírito Santo vir e morar dentro da pessoa. Como que o senhor crê que o Espírito Santo vem habitar na vida da pessoa? Só acredito que primeiro primeiro a pessoa batiza, depois ela vai e é cheia do Espírito, batiza nas águas, depois ela é cheia do Espírito Santo, depois ela começa a ter experiência. E eu não sei como você crê, mas eu creio assim, que o Espírito Santo, não existe uma regra, amém? Não tem uma regra. Ah, ele vai descer sobre alguém assim. Mas eu creio, a partir das Escrituras, eu creio nisso, claro, que o momento que o Espírito Santo desce sobre alguém, ele não espera um culto, no sentido de depois do batismo nas águas, ele não necessariamente espera o batismo nas águas. Eu acredito que ele repousa sobre alguém quando a pessoa entrega a vida para Jesus, quando a pessoa se arrepende. Por quê? Porque ninguém será conduzido a uma vida de santificação sem a pessoa do Espírito Santo. É ele que nos guia a toda a verdade. Então tenta imaginar comigo. A pessoa veio no culto, entregou a vida para Jesus. O Espírito Santo se arrependeu, né? Porque se arrepender é entregar a vida para Jesus, reconhecer os seus pecados. Imagina se fosse diferente. Tenta imaginar comigo. A pessoa veio, está eu aqui no culto. O pastor pregou sobre pecado. Minha vida enquadrou. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu me arrependi dos meus pecados. Imagina o Espírito Santo dizendo assim, agora se vira para virar santo. Quando você virar santo, eu entro em você. É ele que vai ajudar você a se tornar santo. É ele que vai te ajudar. Então o Espírito vem exatamente porque ele te convenceu do pecado, estando do lado de fora. Agora ele vai te convencer na justiça, estando do lado de dentro. Ele vai te alimentar da esperança, estando do lado de dentro. Então, assim, eu acredito que o Espírito Santo vem quando a pessoa entrega a vida para Jesus. Não é quando a pessoa bate nas águas, não é quando a pessoa está no culto violento, não. Eu acredito que no dia que há um arrependimento genuíno no coração da pessoa, ela pode estar totalmente intencionada ainda, preste atenção, porque a nossa natureza tem as intenções. Às vezes alguém se arrependeu dos pecados e ele estava ali, pô, estou arrependido, eu quero Jesus, eu quero o Espírito Santo. Se ele saísse dali sem esse derramar do Espírito na vida dele, ele iria pecar. Mas o Espírito Santo entra naquele momento exatamente para convencer de que aquela vida de arrependido que ele sentiu ali é aquele estilo de vida que ele deveria ter. Por isso que às vezes a gente vê pessoas chegando na igreja
e elas fumam, bebem, chegam aqui, e de repente elas têm um encontro tão real, tão poderoso com o Espírito Santo, que elas não voltam mais a beber. Claro que alguns têm um processo, porque nem tudo é igual. A gente vê, Paulo teve uma experiência com Jesus, ele fica 3 dias em jejum, depois ele é cheio do Espírito Santo. Aí eu estava explicando para o irmão a diferença de ter o Espírito Santo e de ser cheio do Espírito Santo. Você se arrependeu, o Espírito Santo vem. Agora, você ser cheio do Espírito Santo, aí tem a ver com busca, com experiências, com derramar, entendeu? Então, assim, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo vem quando? Quando você se arrepende. Se arrependeu, é o melhor momento para ele vir. Porque agora ele vai te convencer, ele vai te guiar a uma vida de arrependido. Olha o que João Batista diz quando ele está batizando. Ele fala, se arrependei-vos e convertei-vos. Amém? Não é isso? Raça de víboras. Aí ele vai, pergunta, dentro do contexto aqui, chama as pessoas de raça de víboras e batiza elas. Quando ele batiza aquelas pessoas, o Espírito Santo repousa no coração daquelas, elas passam a viver uma vida, e ele diz assim, agora você vai produzir um fruto digno de... O que é isso? Arrependimento é aqui, ó, no momento. O que é produzir um fruto digno de arrependimento? É uma vida de alguém arrependido. É uma vida. Eu me arrependo no culto, o Espírito Santo vem. E agora eu vou produzir, o Espírito Santo vai produzir um fruto digno de arrependimento. Você vai começar a viver uma vida que você não se rebela mais contra o Espírito Santo, que você não se rebela mais contra a pessoa do Espírito Santo. E é aí que você começa a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Você vê na vida dos apóstolos, você vê muitos eles cheios do Espírito Santo, eles tendo o Espírito Santo, mas o Espírito Santo está aperfeiçoando a caminhada deles, ao ponto de que eles escrevem se retratando de erros, mudando de opiniões, e crescendo espiritualmente. Muito justiceiro no início, muito amoroso no final. João é conhecido como o apóstolo do amor. Certa feita ele queria que Jesus mandasse fogo do céu para matar os outros. Então, assim, nossa caminhada com o Espírito Santo é uma caminhada que ele vai nos levando a crescer espiritualmente. Amém? Então, ele é uma pessoa, mas ele é Deus e ele tem a capacidade de guiar você nesse ambiente aí. Amém? Ali, então, está se distinguindo. Vamos para o último parágrafo aí, que a gente vai entrar no último ponto aqui dessa revelação parcial. Além do mais, várias passagens do Antigo Testamento sobre o anjo do Senhor sugerem uma pluralidade das pessoas em Deus. A palavra traduzida por anjo, aí está aí, eu não sei falar em hebraico, não é, né? Mas está aí, Mahal-Halax, Malak, sei lá o que é isso, significa simplesmente mensageiro. Se esse anjo do Senhor é um mensageiro do Senhor, logo ele também se distingue do próprio Senhor. Porém, em alguns pontos, o anjo do Senhor é chamado de Deus ou de Senhor. Aí tem algumas referências, você pode pôr aí, Carlos. Tá? Pode pôr referências na ordem ali. O que isso aqui está querendo dizer? Por exemplo, essa primeira referência que nós vamos ver ali. Ali está um anjo, um anjo, e esse anjo está sendo chamado de anjo do Senhor. Que em Ezequiel a gente vai muito ver uma expressão chamada filho do homem. Lá na fornalha, lá em Daniel capítulo 3, a gente vai ver que quando Nabucodonosor tem uma visão dentro da fornalha, ele fala que está vendo um quarto homem e que esse homem é semelhante ao filho de um Deus. O que isso quer dizer? Jesus, ele vinha na terra em forma de anjo. Ele vinha na terra e só que preste atenção, em forma, no sentido que as pessoas olhavam assim, não, é um anjo do Senhor, mas era Deus. Aquele anjo ali, quem era? Era Deus, era o próprio Deus, era a pessoa do Filho. Então a gente precisa entender que algumas vezes a gente vai ler alguns textos que falam, quando você vê falando sobre anjo do Senhor, não está falando de um anjo, não está falando de Miguel, Gabriel, não está falando de Cristo. Nesse aqui, por exemplo, vamos lá, põe lá, cara. Gênesis 16, 13. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus da vista. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Então aqui ela está chamando um anjo de Deus, de Senhor. Tem uma outra passagem de Gênesis que
os teólogos usam muito para dizer que Jesus almoçou ou teve um banquete ali com quem? Com Abraão. Então, Jesus, assim como ele era uma tipificação, Melquisedeque é uma tipificação de Cristo, é Cristo em um corpo na terra. Quando Abraão vence aquela guerra ali com os 5 reis, e ele vai dar o dízimo de tudo a Melquisedeque. A Bíblia fala que Melquisedeque não tinha genealogia, nem tinha fim de dias. As pessoas não sabiam de quem ele era filho e nem como ele tinha morrido. Então ali era Cristo encarnado, e por isso que Melquisedeque chama ele de sacerdote eterno, rei de Salém, porque ele governava em um ambiente. E aí, esse Melquisedeque é o próprio Jesus em um corpo. Então, por vezes, você também vai ver no Antigo Testamento Jesus com um corpo, amém? Mas não com o corpo que ele veio no Antigo Testamento. Você vai ver Jesus como anjo, porém não como um anjo comum, desses aí que a gente está acostumado a ouvir falar, como o anjo do Senhor, como o próprio Deus visitando. Outro texto está em Êxodo 2, na experiência de Moisés. Êxodo 3, verso 2 ao 6. Põe ali, filho. E apareceu-lhe o anjo em uma chama de fogo, no meio de uma sarça ardente. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou quem? Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira dos teus pés, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de... Você está vendo que ali começa dizendo o anjo do Senhor. Depois é trocada a palavra de anjo do Senhor para a palavra Deus. E ele termina dizendo, aquele anjo que está falando assim, ó, o Deus que fala contigo é o Deus de teu pai, o Deus de tua mãe, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então, o anjo do Senhor ali era o próprio Jesus. Então, é uma das forças, é um dos textos que dá força para a gente entender a Trindade no Antigo Testamento. A gente vai ver que o anjo do Senhor era ali reconhecido como o próprio Deus, como o próprio Cristo. Amém? Vamos ler mais um para a gente ir para outra aí. Pode pôr esse aí de Juízes 2. Filho. Juízes 2, verso 1 e 2. E depois o 6:11. Subindo o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que as vossos pais tinham jurado. E disse: nunca invalidarei o meu concerto ou a minha aliança convosco. Põe o 6:1. Pode ir no 2 também. E quanto a vós, não fareis aliança com os moradores desta terra. Antes derrubarei os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Põe o 6 de Juízes também. 6:11. 6:11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita e Gideão. Seu filho estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então ali a gente está vendo mais uma vez a palavra anjo do Senhor sendo usada, porém a expressão usada em diante, ele fala como Deus, ele não fala como anjo. Ele está falando como Deus. Então, aquele anjo do Senhor era o próprio Senhor Jesus ali. Então, você vê que ele vai usando a expressão, é anjo do Senhor, mas quando ecoa a voz, não ecoa a voz de alguém que é um anjo comum. Está falando como o próprio Deus, assim como lá em Moisés. Amém? Vamos ir para a próxima página aí. A revelação mais completa. Como eu falei muitos textos, eu vou pular lá para 2 textos que estão lá embaixo. Ó. No penúltimo parágrafo e no último parágrafo antes do subtítulo aí. Penúltimo e último. Tem Efésios 4, 6, Efésios 4, do 4 ao 6. E depois 1 Pedro 1, verso 2. Põe ali, Carlos. Primeiro um, depois você põe o outro. Por favor. Porque os outros textos, nós falamos muito dos outros textos na semana passada. Aqui já está falando o quê?
Aí em cima está aí a revelação mais clara, mais completa da Trindade no Novo Testamento. Aí olha que coisa interessante, vamos lá. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado a uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então a gente vê que no verso 4 fala do Espírito, no verso 5 fala do Senhor, que é Jesus, e no verso 6 usa a palavra Deus, que é um termo que, né, a gente usa na nossa linguagem, que é o mesmo termo para Elohim, para Senhor, para Deus. Então ali a gente vai ver que no Antigo Testamento já é mais separado no sentido de pessoas. A gente vê muita força em textos do Novo Testamento, melhor dizendo, bem separadinho. Espírito, Jesus e Deus. Espírito, Jesus e Deus. No Antigo a gente tem que ter uma interpretação, tem que buscar melhor, tem que ir lá na raiz para a gente ver aonde está implícito a palavra Trindade. Agora, no Novo Testamento, a gente vê em Mateus 3, a gente vê na bênção apostólica que o amor de Jesus, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito. A gente vê lá em 2 Coríntios, como a gente leu, que o Espírito Santo derrama os dons, depois o Senhor derrama os dons, depois Deus derrama os dons. Então a gente vai vendo mais claramente no Novo Testamento esse desenrolar da Trindade. Amém? Vamos lá, põe o outro aí, de 1 Pedro 1, 2. A gente vai ver mais uma vez isso. Eleito segundo a presciência de quem? De Deus Pai. Em santificação do quê? Do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de quem? De Jesus Cristo. Graça e paz sejam multiplicadas. Vê como na nova aliança já é bem mais claro as coisas. Na nova aliança a gente vai ver a Trindade se desenrolando de forma mais clara. Porque o próprio Cristo, ele veio para revelar o coração do Pai, para derramar o Espírito e para deixar claro como a Trindade se desenrola. Então são 3 pessoas, um único Deus, e aí no Novo Testamento, para nós que acreditamos, né, no Novo Testamento, é bem mais fácil de acreditar na Trindade. A gente sabe que hoje nós temos 3 religiões fortes que são monoteístas. O que é uma religião monoteísta? Crê em um Deus só. Mono vem de um. Teístas vem de Deus. Então, temos 3 religiões fortes que acreditam no monoteísmo. Quem são essas religiões? Cristianismo, judaísmo e islamismo. Amém? Só que tanto o judaísmo quanto o islamismo, eles defendem uma tese de que a gente não é monoteísta. Por quê? Porque eles tentam colocar dentro da nossa teologia como se a gente tivesse 3 deuses. É por isso que é bom e é importante você entender. Porque uma hora que você precisar defender a fé, você vai precisar lembrar dessas coisas. Opa, é um único Deus. São 3 pessoas, mas é um único Deus. No quesito Deus, nós somos monoteístas. Por quê? Porque nós cremos em um único Deus. Só que ele tem substância, eles são 3 pessoas. Então, eles chamam, por exemplo, tanto o judaísmo quanto o islamismo, se você for estudar, eles defendem a tese que as únicas religiões que são, de fato, monoteístas são eles. Judaísmo e islamismo. Por quê? Porque eles creem, uns creem em Elohim, Yahvé, né? O islamismo crê no Alá, que é a mesma expressão que nós usamos para Deus, só que eles não creem nem em Jesus e nem no Espírito como Deus. Então, por causa disso, eles defendem a tese que nós não somos monoteístas, uma religião que acredita em um só Deus. Por quê? Porque eles tentam dizer que esse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito que atuam, eles atuam de forma isolada. E nós aprendemos aqui que eles não atuam de forma isoladas, eles atuam de formas unidas. Então, se eles são unidos para a tomada de decisão, é óbvio que não existe 3 deuses. É um Deus e 3 pessoas. Amém? Então a gente precisa ficar focado nisso aí. Vamos lá. O desenvolvimento histórico da doutrina. As ideias. Pode mudar de página aí. Aí em cima aí você está vendo de um nome chamado Tertuliano, eu cheguei a falar dele no início.
Ele foi o teólogo que foi responsável por essa terminologia chamada Trindade. E aí ele também usou outras expressões para fortalecer isso. A gente vai ver 3 palavras aí, ó. A palavra trinitas, personas e substância. Trinitas vem aí a explicação do latim, né, da época dele, que fala da trindade. Persona, a gente tem, o pessoal até usa a expressão, né? Persona ma grata. Persona non grata, né? Que fala de quê? De pessoa. E aí a gente já vendo embaixo aí a substância. E aí, preste atenção no que ele diz. Tertuliano introduziu esse termo para expressar a ideia da existência de uma unidade fundamental na Trindade. Apesar da complexidade inerente à revelação de Deus na história, a substância é que as 3 pessoas da Trindade têm em comum. Isso não pode ser entendido como alguma coisa que existia independente das 3 pessoas. Ao contrário, exprime o fundamento de unidade comum, apesar da distinção em suas manifestações. Então, são pessoas distintas, sim ou não? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, mas que trabalham plenamente unidos. Trindade, pessoas e substância. Os 3 têm uma única substância. Qual é a substância deles? Eles são Deus. Amém? Aí tem uma outra expressão aí embaixo aí. Pericorese. Pericórese. Eita. Aleluia. Mais difícil que Miss Hevelis. Não é? Coisa linda esses nomes difíceis aí. Gera alegria no meu coração. Vamos lá. Vou ler junto contigo que a gente vai entendendo juntos aqui. Esse termo grego também é encontrado tanto no latim, aí pode pôr a palavra em parágrafo aí, como no português. Passou a ser de uso geral no século VI. Ele refere-se à maneira pela qual as 3 pessoas da Trindade relacionam-se com a outra. O conceito pericórese permite a manutenção da individualidade das 3 pessoas, destacando ao mesmo tempo o fato de que cada pessoa compartilha da vida das demais, ou seja, eles compartilham um do outro, é uma mesma vida. Uma imagem frequentemente usada para expressar essa ideia é a de comunhão do ser, na qual, enquanto cada uma das pessoas mantém a própria identidade, perpassa as demais e é por elas perpassada, ou seja, estão tudo entre si. Leonardo Buff, é Buff? Como é que fala? É Buff? Fala, meu mestre, como é que... Buff não é, com certeza. Bem como outros teólogos preocupados com a teologia política deixaram claro que essa noção tem importantes implicações para o pensamento político cristão. O mútuo relacionamento entre as 3 pessoas, equivalente no âmbito da Trindade, tem sido defendido de modo a fornecer um modelo aplicável tanto às relações humanas no âmbito das comunidades quanto às teorias políticas e social cristãs. Nossa intenção volta-se agora à ideia relacionada de suma importância nessa conexão. Aí tem uma imagem, não tem? Tenta entender essa imagem, se você não tinha, de repente, lido na apostila aí. Isso aí vai ajudar muito a você entender tudo que nós estamos ensinando. Olha ela de forma circular e depois olha ela para dentro. Quando a gente olha de forma triangular, né, seguindo os triângulos, o Pai não é, o Filho não é, o Espírito não é o Pai. Aí quando você olha para dentro, o Pai é, o Filho é e o Espírito é Deus. Você entendeu? 3 pessoas. O Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai. Mas eles é um único Deus. Amém? Apropriação. A heresia, tem uma parte aí, não, vamos ler do início, que está pertinho, não vai interferir. Essa segunda ideia está associada à pericórese, e dela resulta a heresia modalista, argumentada que Deus poderia ser considerado como alguém cuja existência se dava sob distintos modos de ser, em distintos pontos da economia, plano da salvação,
de forma que em um determinado momento Deus existiu como Pai e Criador do mundo. Em um outro momento Deus existiu como Filho e Redentor. A doutrina da apropriação insiste em que as obras da Trindade constituem uma unidade. Portanto, cada uma das pessoas participa de todas as ações da própria Trindade. Então, uma heresia que existe é o qual? Que, por exemplo, a gente entende, vamos lá, a nossa teologia até ensina que houve um tempo que a gente vê o Pai mais atuando. Por exemplo, não é o Pai mais atuando, mas o Pai dando a diretriz. Por exemplo, no Antigo Testamento, a gente vê o Pai ali meio que coordenando as coisas, mas a gente não vê ele se autodizendo que está fazendo tudo sozinho. Façamos, criamos, desçamos. O fato de alguém, por exemplo, eu sou o pastor presidente da igreja, né? Não gosto nem de ficar usando muita expressão, não, mas eu sou o presidente. Mas eu faço alguma coisa sozinho aqui? Não. Eu vou conseguir chegar no lugar que Deus quer sozinho? Não. Deus é um Deus de unidade. O fato de a gente ver lá, por exemplo, na criação, e disse Deus, e disse quem? O Pai. E disse Deus. Está usando ali, vocês são lindos demais. Melhor que vocês, tem não. Eu ia zoar, mas não vou. Estou dando aula. Então, daqui a pouco a gente volta para a imagem ali, só para você entender. Existia uma heresia, é como se a pessoa dissesse assim, teve o tempo de Deus, teve o tempo de Jesus, e agora tem o tempo do Espírito Santo. Não. Todos eles decidem em unidade, eles trabalham em unidade. O fato de ser o Espírito Santo que está aqui derramado na terra, o fato de ser o Espírito Santo que está atuando, não significa que ele deixou o Pai e o Filho lá na eternidade, falou assim, fica aí fazendo o que vocês quiserem aí, que eu vou fazer o que eu quiser aqui embaixo. Amém? Então, tudo que eles fazem em conjunto. Amém? Vamos lá embaixo, ó. Tomadas em conjunto. Está vendo É no mesmo parágrafo, só que lá embaixo, tomada em conjunto. Vê se você acha aí. Depois da palavra filho. Acharam aí? Tomadas em conjunto. As doutrinas da pericorese, e da apropriação nos permitem pensar na Trindade como uma comunhão do ser, na qual tudo é compartilhado, unido e trocado mutuamente. Pai, Filho e Espírito não são três porções isoladas e divergentes da Trindade, como se fossem três subsidiárias pertencentes a uma corporação internacional. Ao contrário, eles são diferenciações internas da Trindade, o que fica evidente na economia, plano da salvação e na experiência humana de redenção e graça. A doutrina da Trindade afirma que, sob a superfície de complexidades da história da salvação e da nossa experiência de Deus, encontra-se em apenas um único Deus. Então, quando a gente vê a Trindade se movimentando, a gente não vê eles fazendo isso de forma isolada. Então, a gente tende a entender que a comunhão do ser. Por exemplo, você vê na bênção apostólica o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e a comunhão do Espírito. Agora, isso quer dizer que o Espírito Santo não tem amor? Isso, não. Isso quer dizer que Deus não tem a bênção da comunhão? Não. Isso quer dizer que Jesus não tem a bênção da comunhão? Não. Ele só está ali dizendo que são pessoas distintas, mas que dentro dessas pessoas distintas tem o quê? Amor, graça e o quê? Comunhão. A gente sabe que Jesus, João 1,14, ele se manifestou cheio de quê? De graça e conhecimento. Ele se revelou cheio de graça e conhecimento. Mas a graça, ela se dá só no Novo Testamento? Não. Se você lê Êxodo 19, o que é aquilo lá? Graça de Deus. Você vê a graça de Deus se movimentando desde a antiga aliança. Então, eles não trabalham de forma isolada. Não, agora é o amor de Deus, Antigo Testamento, exemplo. Agora é a graça de Jesus, Novo Testamento. E agora é a comunhão do Espírito Santo, depois daquele derramado. Não. Isso, tanto a graça, o amor, tanto a comunhão, está tudo dentro da Trindade. Amém, gente? Ainda que cada um tenha uma veia ali, eles partilham disso tudo. Amém? Pula a página aí.
Tem 2 pontos aí, não tem? Ponto 1 e ponto 2 aí, ó. Número 1 e número 2. O Deus conhecido na economia, plano da salvação, corresponde à maneira que Deus realmente é. Eles são o mesmo Deus. A maneira como Deus se comunica assume uma forma tríplice, de fato de que Deus é si triplo. A revelação pessoal de Deus corresponde à sua natureza essencial. Ponto 2. A experiência humana da ação de Deus na economia, plano da salvação, é também a experiência de história interior e de vida imanente de Deus. Existe apenas uma rede de relacionamentos divino, que existe sob 2 formas distintas, uma eterna e outra histórica. Uma das formas está acima da história e a outra é modelada e condicionada por fatores limitantes da história. Ficará claro que essa abordagem, que resumiu um vasto consenso no seio da teologia cristã, amarra 2 pontas soltas deixadas pela noção da apropriação e permite uma rigorosa correlação entre a revelação pessoal de Deus na história e o ser eterno de Deus. Vamos lá. 2 heresias referentes à Trindade. Em uma área da teologia tão complexa como a doutrina da Trindade, dificilmente surpreende o fato de que uma grande variedade de abordagens relativas a esse tema tenha sido elaborado. Nem deveria causar surpresa o fato de alguma delas, após uma análise mais cuidadosa, tenham se revelado profundamente inadequadas. A seguir, discutiremos as 2 heresias de maior importância para o fundamento da teologia. Todo mundo sabe o que é heresia? O que é heresia? Aquilo que aflige a ideia de quem Deus é, quando vai contra Deus, quando a pessoa mente. Por exemplo, se você estiver dizendo que Deus é só Pai, isso é uma heresia? Sim ou não? Sim. Deus é só Pai? Não. Então, heresia é tudo aquilo que aflige a revelação de quem Deus é. Quando você mente sobre quem Ele de fato é. Deus se deu a revelar, Ele se deu a conhecer, Ele se deu a compreender. Ainda que nós não temos a revelação plena, a compreensão plena, é possível nós termos a revelação de quem Deus é possível nós compreendermos quem Deus é. Então, nós precisamos ter uma compreensão clara desse Deus que se revelou. E aí, a primeira heresia é o quê? O Vamos lá ver o que é isso. O termo modalismo foi introduzido pelo historiador alemão Adolf von Harnack. Para descrever o elemento comum a um grupo de heresias relacionadas à Trindade, que eram associados ao final do século II. Neutz, e Precious, no século III, e Sabélio. Cada um desses escritores estavam interessados em resguardar a unidade da Trindade, temendo um lapso que levasse a alguma forma de triteísmo, ou seja, 3 deuses, como uma decorrência da doutrina da Trindade. Como ficará claro, esse termo era amplamente justificado. Essa vigorosa defesa da absoluta unidade de Deus, frequentemente conhecida como monarquianismo, eita Jesus, termo derivado da palavra grega monarquia, que significa um único princípio de autoridade, levou esses escritores a insistir na hipótese de que a revelação pessoal de um único Deus aconteceu de distintas maneiras e em distintas épocas. A divindade de Cristo e do Espírito Santo deve ser explicada segundo 3 distintas maneiras ou modos de revelação divina. Daí o termo modalismo. Portanto, a seguinte sequência em relação à Trindade foi proposta. Ponto 1. O Deus único é revelado como Criador do mundo e da lei. De acordo com esse modo, Deus é conhecido como o Pai.
Segundo, o mesmo Deus é a seguir revelado como Salvador do mundo na pessoa de Jesus Cristo. De acordo com esse modo, Deus é conhecido como Filho. O mesmo Deus é posteriormente revelado como aquele que santifica e dá vida eterna. De acordo com esse modo, Deus é chamado, Deus é conhecido como Deus. Então você viu como essa heresia, ela usou verdades de Deus para separar Deus? Sim ou não? O Deus Pai, ele é criador? Ele é ou não? Só que quem é criador junto com ele? O Filho e o Espírito. O Deus Filho, ele é o Salvador do mundo? Sim ou não, gente? Nós somos salvos. O que a Bíblia diz no versículo áureo? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não. Então ele veio salvar. Mas tem a vida? Então ele veio salvar o mundo? Mas ele fez isso sozinho? Não. Como a gente prova que a gente não fez isso sozinho? A gente lê o texto. O Pai enviou ele e depois o Pai derramou o Espírito Santo para capacitar ele. Quando Jesus é chamado de Beelzebu, príncipe dos demônios, o que ele diz? Ele fala assim: tudo o que eu faço pelo Espírito de Deus. Então ele veio salvar o mundo, mas ele não estava aqui, não, eu estou salvando o mundo, o Pai e o Espírito estão lá. Então o modalismo ensinava o quê? Verdades de Deus separando Deus, tentando causar um trinteísmo, como se fosse três deuses. Teve a vez do Pai, teve a vez do Filho e agora estamos na vez do Espírito. O Espírito Santo, ele santifica? Sim ou não? Ele nos convence da verdade? Ele tem um plano de santidade para a nossa vida? Mas isso é isolado dele? Deus sempre quis um povo santo desde a antiga aliança? Claro. Um dos versículos que é a base para a nossa vida, que é 1 Pedro, que diz o quê? Que nós somos eleitos de Deus, geração eleita, povo santo, nação o quê? Adquirida e sacerdócio. Mas esse texto nasceu no Antigo Testamento? Tem esse mesmo texto lá em Êxodo, quando a Bíblia fala que nós somos um povo santo, uma nação escolhida, uma geração eleita. Então, o Deus, por exemplo, eles querem separar aqui, né? Espírito Santo vai te ajudar a ser santo. Aí, então, no Antigo Testamento, Deus não estava preocupado que a gente fosse santo? Como que os profetas são chamados? Santos profetas de Deus. Homens separados. O plano de salvação que se consumou em Jesus. Por exemplo, o que é salvação? É morar com Deus na eternidade? Só vai ter gente salva depois do sacrifício de Jesus? Responde, gente. Não, é. Você vai encontrar com Abraão na eternidade? Mas ele viveu na época que Jesus... Ele viveu depois que Jesus nasceu? Em corpo? Então, salvação é um plano isolado de Deus para alguém que nasceu só depois de Jesus? Só de 2000 anos para cá que há salvação? Não. Porque se é Jesus quem salva, ele salva desde quando o homem caiu. Amém? Uma pessoa que está em Deus, ela tem acesso ao amor do Pai, à salvação do Filho, à santificação do Espírito. E o modalismo tentava o quê? Separar isso. Olha, teve uma época aqui do Pai. Teve a época do Filho. Agora estamos na época do Espírito. Preste atenção, ainda que a gente ande em um ambiente de entender isso, porque nós precisamos entender isso. Hoje, quem está derramado na terra, mas ele não está fazendo nada de forma isolada. Não está fazendo. Por isso que quando nós oramos aqui semana passada, eu de forma intencional tentei colocar no seu coração. Ore ao Pai, em nome do Filho, para que ele age através do Espírito. Porque desde o início sempre foi assim. E disse Deus, haja, aquele haja era a palavra, Jesus. Quem acendeu a luz, quem é que estava pairando sobre a terra? O poder de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é usado como poder de Deus. Jesus fala assim, vocês erram por não conhecer duas coisas. O quê? As Sagradas Escrituras e o poder de Deus. E aí, quando ele usa o poder de Deus, põe ali para mim, Carlos. Eu acho que é Mateus 22, 29. Se não for 22, 29, é 23, 29. Mas eu acho que é 22, 29. Tá. Jesus é ótimo.
Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Aí olha o que ele vai usar como poder de Deus, vai. Porque na ressurreição, nem casa, nem são dados em, mas serão como anjos, como os anjos no céu. A gente sabe que os anjos, o que eles são? Eles são assexuados. Eles não têm sexo. Então, no céu, na eternidade, você não vai fazer nada. Então, você que casou, faz agora. Você que é casado, essa é a hora que o marido olha para a mulher e fala, tá vendo? Então, preste atenção. Só que ali, Jesus está falando assim, vocês erram por não conhecer duas coisas, as Sagradas Escrituras e o poder de Deus. Aí ele coloca o poder de Deus como o quê? Como ressurreição. Ele não usa a palavra ressurreição? Sim ou não? Quem é que ressuscita Jesus domingo de manhã? Quem é que ressuscita Jesus domingo de manhã? O Espírito Santo. Então você está vendo como é importante a gente entender que mesmo o corpo do filho estava lá. O filho obedeceu o mandamento do pai, guiado pelo Espírito, morreu de forma sacrificial por amor a nós numa cruz. Mas enquanto ele estava lá, né, domingo de manhã, ele tinha cumprido o sábado do propósito, desceu as partes mais inferiores, levou cativo o cativeiro, né, lutou contra o diabo ali em algum momento. E aí, quando ele vai ressuscitar, ele não ressuscita, ressuscitei e acordei. O Espírito Santo vai lá e ressuscita o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está entendendo? Então, assim, não, o modalismo ele tenta separar isso, dizer que houve uma época para cada Deus e nós não podemos acreditar nessa heresia. Amém? Você queria falar algo, John? Ah, sim. Exatamente. Boa colocação do Johnny, porque, por exemplo, a gente sabe, até mesmo quando a gente lê, né, a gente não pode ser ignorante quanto à nossa forma de pensar. Quem nunca leu o Antigo Testamento já ficou meio que assim, caramba, Deus mandou matar aqui crianças, mulheres, inocentes, né? Aí parece o que dá, se a gente separa, se a gente entra nesse ambiente de modalismo, parece que o Deus do Antigo Testamento é um Deus que a gente não vai querer. Ah, não, eu quero o Deus do Novo Testamento. Por quê? Ele morreu por nós. Né? Ele é amor, ele é bonzinho. Ele veio salvar, ele é perdoa. Hã? E é... é mesmo, alguns pregam que Jesus aceitou Jesus. Então, isso que o Johnny falou é importante, por quê? Porque se você separa, você começa a se afeiçoar com um e meio que se afastar de outro. Da pessoa, né? Porque é um único Deus. Então tem gente que tem admiração por Jesus, mas não tem admiração por Deus. Tem gente que, por exemplo, hoje em dia, é muito importante quando nos seus momentos de oração, você usar o nome Espírito Santo. É muito importante, por quê? Para te dar uma consciência de uma presença real, momentânea, diária. Por exemplo, a gente não vê o Deus Pai nesse lugar, no sentido de como pessoa. A gente não vê o Deus Filho nesse lugar mais no sentido de como pessoa. A gente não está vendo aqui o Deus Filho físico. A gente não está vendo aqui na Terra o Deus Pai como pessoa. A gente sabe que eles estão aonde como pessoa? Na eternidade. Um está sentado no trono e o outro à destra dele, do lado direito. Sim. A última vez que Jesus se levantou de lá, quem sabe quem foi? Hã? Ele se levanta em Atos 7, quando Estevão está sendo apedrejado, e ele desce em Atos 9 para aparecer para Paulo. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele está falando da experiência dele com Deus, ele vai falando, olha, primeiro Jesus apareceu às mulheres, depois apareceu aos santos apóstolos, depois a mais de 500 pessoas, alguns estão vivos, outros já morreram, e por último, apareceu a mim. Então, qual foi a última vez que Jesus esteve na terra com o corpo? Para Paulo. Então, assim, a gente, aí dentro, voltando para aqui para o que o Johnny falou, nós não podemos nos afeiçoar
com um Deus e nos afastar de outro, pensando que o Deus do Antigo Testamento era um sadomasoquista, que gostava de ver o povo sofrer. Quando você vai entender o plano real, Deus levantou Israel para Israel ser a luz para todas as nações. Para ser luz. A ideia era a seguinte, por isso que de vez em quando eu falo com os irmãos, você vai ser perseguido por alguns, mas você vai cair na graça de outros. Como assim, pastor? O que é uma igreja saudável? Ela sabe que ela vai enfrentar perseguição, mas se ela não cai na graça de ninguém, ela não está saudável. Por quê? Porque a gente vai ser perseguido, porque temos que ser perseguidos. Mas a igreja de Atos, a Bíblia fala que ela caía na graça do povo, ao ponto de que Deus acrescentava as pessoas que iriam ser salvas. Então, Deus não é para ser alguém que as pessoas têm medo. Deus não é para alguém para, não viu, Deus matou. Não, aquele Deus lá que dava aquelas direções, ele tinha levantado uma nação. E se aquela nação tivesse sido obediente a Deus. Porque pensa, tem um texto que eu sou encantado, que fala que Deus é o desejado das nações. Por quê? Porque as nações em volta de Israel olhavam para Israel e falavam assim, quando Israel estava posicionado, nós queremos esse Deus. Era a nação mais próspera, era a nação que ninguém podia vencer eles. Cara, Deus, quantas vezes a gente viu 300 homens vencendo um monte de... um pequeno exército vencendo um grande exército. Então, quando Deus levantou Israel como a menina dos olhos, estou finalizando, quando Deus levantou Israel como a menina dos olhos, era para que aqueles olhos iluminassem as outras nações. Tem um texto de Ezequiel, se eu não estiver enganado, é 17, fala de como Israel era, depois eu vou mandar no grupo para você ler, e de como Israel se tornou. A Bíblia fala que Israel era como uma noiva, bem vestida, adornada, linda, maravilhosa, joias por todo o corpo, uma coroa gloriosa, e ela termina como uma prostituta caída, precisando de restauração. Por isso que quando eles são aprisionados, aí o povo que aprisiona eles fala assim, canta aí aquela canção para a gente. Como poderemos nós cantar uma canção de alegria se nós perdemos aquele Deus que nos guardava? Nós abrimos mão daquele Deus que nos guardava. Hoje nós não temos motivo para ser alegre, mas na nossa vida não vai ser assim. Amém? Fica sobre os seus pés. Olha só, 2 segunda-feiras de folga, amém? Só 2. Então, as próximas 2 segundas nós vamos estar de férias. Só que sugeriram ali para mim, eu quero colocar diante de vocês, a gente pode mover o grupo lá para isso, de nós fazermos um churrasco. Porque eu já estou organizando a vigília, já estou olhando alguns lugares aí. É bem provável que quando a gente retornar às aulas, a gente já tem um lugar de onde a gente vai fazer a nossa vigília. Só que eu acho que seria interessante a gente fazer um tempo de comunhão. O que vocês acham? Nós temos ali um irmão ali que é fera na churrasqueira, que é o Mário. Mário, esse cara tá apaixonado no você aí, tá? Falou que a carne, quando passa pela sua faca, fica mais gostosa. É o melhor? Aí. A gente vai, abençoa a vida do Mário e ele fica com a gente lá. Amém? Já mandaram até dizer pro Gargamel, cadê o Paulo? Perdeu o seu posto.